importante, né? Tudo vale. Então, gente, hoje da aula do Dom Casmurro, e eu queria marcar, né, que a aula da semana que vem, 17 de fevereiro, é do Ateneu. E ele é um romance bastante pesado. É quase um antípoda do Machado de Assis, né? O Raul Pompé dizia que o Machado era um escritor correto e diminuído. E a gente, ou seja, tinha uma implicância, porque tem a coisa das imagens grandiloquentes, e a gente entra no Machado, quem retomou, leu pela primeira vez, ou releu Dom Casmurro, ou está na leitura, vai observar que são capítulos curtos, né? Tem uma coisa da rapidez dos capítulos. A história nem sempre anda rápido, mas os capítulos são breves, né? E eu acho que alguém ativou um som ainda. Tem um ruído e não sou eu dessa vez. Normalmente sou eu com os cachorros, mas dessa vez não sou eu. E, e aí, assim, então, é muito diferente. Então, o projeto para a semana que vem eu vou selecionar capítulos para a gente ler junto, trechos, porque eu sei que é uma experiência estética diferente, porque é mais pesado. Eu confesso que a primeira vez que eu fui ler o Ateneu, eu não aguentava, parei. Eu esperei umas semanas, aí li inteiro, anotando. E eu, claro, agora eu já reli mais vezes, até porque a gente dá aula, a gente vai preparando e vai descobrindo outras coisas. Eu acho um grande romance. E tem a experiência de iniciação, né, na escola, né, do Sérgio. E dialoga muito, por exemplo, com o conto de escola do Machado, com alguns capítulos de outros romances, assim, essa iniciação, essa entrada nesse universo escolar. Até hoje, o debate de educação o Ateneu é o ingresso, são as memórias de um homem de adulto, Ateneu Crônicas de Saudade, que não tem saudade, tem muita ironia corrosiva, em que o adulto ele conta a sua educação desde o momento em que entra no Ateneu. Ele relembra um pouco como é que era antes, né? Ele diz que ele era um menino de uma estufa, e quando ele entra no Ateneu, ele é obrigado a tirar as calças curtas, cortar os cabelos, e criança, 9, 10 anos, entra para Ateneu e vive no internato, vive isolado. E aí tem todo o confronto, quase um choque mesmo, né, que ele tem nesse convívio com outras regras, outras crianças, né. Na primeira cena dele na escola, ele sendo chamado para o 4, eu vou dar um spoiler, perdão, e ele tem um desfalecimento. E aí vai tendo todas as relações, ele tem protetor, tem a coisa, a questão da iniciação, né, da homossexualidade, ele está muito presente. Então, assim, é importante, é um romance realmente importante. Eu sei que ele é bastante debatido, por exemplo, na pedagogia e para quem pensa história da educação no Brasil, para pensar a educação do século XIX. Né? E como ele é um texto pesado, eu vou trazer trechos. Leiam, se tiverem dificuldades, grifem, marquem interrogações para a gente enriquecer a aula da semana que vem. Tá? Então, eu vou tentar sempre fazer essa mediação entre uma aula e outra, né? Não só no e-mail, mas também aqui com a gente conversando. Quanto à aula de hoje, Dom Casmurro, é, é o, é, o, é o sétimo romance do Machado de Assis, né, dos 9, é o terceiro, né, da segunda, chamada segunda fase, Memórias Póstumas, Quincas Borba, e aí vem Dom Casmurro. E ele diferente dos outros, isso alguns já observaram, né, na semana passada, ele tem um andamento muito específico e ele não tem desdobramento. Memórias Póstumas se desdobrou em Quincas Borba, Exaú Jacó se desdobrou em Memorial de Aires. E o Dom Casmurro ele fica como concentrado. Ele é da virada do século, de 1899, 1900, que tem um processo editorial, né? Na sua construção, ele primeiro teve publicado só um capítulo, que era o agregado, que se referia ao José Dias, depois ele vai ser publicado integralmente. Né? Como romance, ele não foi publicado, por exemplo, como Memórias Póstumas, Quincas Borba, em folhetim. Um na Revista Brasileira, Memórias Póstumas, o outro na revista A Estação, e aí é uma história toda truncada do Quincas Borba, e esse aqui não. Então, assim, só teve um capítulo. Então, é um romance muito bem elaborado. E agora eu vou fazer o seguinte para facilitar, é compartilhar meu arquivo Word, que já está separado, eu já salvei uma versão em PDF, eu vou mandar para vocês por e-mail junto com o link da aula. Eu só vou compartilhar aqui para a gente tocar.
E fiquem o tempo inteiro à vontade. Ontem, na aula do seminário de ensino, foi ótimo, o pessoal interrompeu várias vezes, porque eu não sei improvisar, né? Assim, eu realmente não sei. Semana passada eu fiquei impressionado, né? Na formatura da Letras, que uma professora improvisou o seu discurso de Paraná. Não improvisou, provavelmente ela já tinha pensado, mas ela foi falar sem ter nada escrito. Eu não consigo fazer isso. Confesso para vocês que não consigo fazer isso. Então, assim, se eu preparo tudo e vou lendo, e vou apresentando. Então, me interrompam, porque a tendência é um fluxo contínuo. E também me interrompam se houver algum problema, porque quando eu compartilho a tela, eu fico sem acesso ao bate-papo. Então, eu não vejo as mensagens de texto. Então, se quiserem colocar alguma coisa, abra o microfone sem nenhum constrangimento e fale. Então, esse é o roteiro, e algumas coisas eu não vou ler, eu só vou tocar. O primeiro ponto, que tem assim, e tem vários estudos quanto a essa ordem, é que o Machado ele se insere numa especificação, um tipo de romance, né? No século XIX, ao escrever o Dom Casmurro, que é o romance de adultério. Eu listei alguns, né? O Nathaniel Hawthorne, da Letra Escarlate, né? O pessoal da língua inglesa talvez já tenha lido, que ela comete adultério e é obrigada depois à punição, a ficar sozinha, a andar com uma letra vermelha, com A de adúltera, né? Na roupa. A gente tem a Madame Bovary. A Madame Bovary, vocês já devem ter ouvido falar, ou já leram nas leituras orientadas, fez com que o Flaubert fosse levado a júri. E até hoje, os registros, né, do julgamento, por exemplo, o promotor que acusou Flaubert era um ótimo crítico literário, mas com um objetivo completamente errado. Ele denunciou que o livro seria imoral, um incentivo ao adultério, etc. A gente sabe que o Machado estava muito atento, ele era leitor de Flaubert também. E tem, assim, vou citar só três casos, né? O terceiro é a nossa Madame Bovary, a Luísa do Primo Basílio, que foi, né, objeto de crítica do Machado. A Luísa, quando o Jorge, que é o marido, o engenheiro, está afastado por causa de um trabalho, ela se envolve com um primo que havia retornado a Lisboa, né, de volta depois de ter vindo para o Brasil, ele vai de volta a Lisboa, né? E aí a relação de adultério acaba, sobram as cartas, ela é chantageada pela Juliana e ao final a relação se revela, ela vai morrer, né? Emma, Luísa, elas morrem ao final, e tem todo um debate se há uma condenação moral. O ponto é que a gente tem uma tendência dos romances de adultério, que é assim, o tema da família nuclear burguesa, casamento, se conta normalmente histórias não daquilo que é rotineiro, mas daquilo que é ruptura. E um dos pontos conflitivos ao se tratar da vida privada, da vida prosaica todos os dias, especificamente casamento, é tratar da sua ruptura, então é tratar do adultério. A peculiaridade é que, normalmente, quando falo do adultério masculino, feminino, ele é pontuado como se fosse um crime, como uma imoralidade, né? Então, há um debate bastante importante nisso. Lembrar que era pontuado como crime, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, né, que teve um podcast há 2 anos agora, já, acho que era 2020, primeiro ano da pandemia, que era a Praia dos Ossos, que era um crime, era um assassinato da... olha, vou me esquecer toda a história. Mas, enfim, a mulher foi morta pelo... Putz, alguém lembrar me diz aí. Eu era criança, era bem pequeno, depois eu vi as repercussões. Era o Doc Street, que era o cara que matou, por suposta traição. E no primeiro julgamento, ele foi absolvido. Quer dizer, recebeu uma punição pequena, tão pequena que ele já saiu livre, né? Porque já tinha cumprido o que seria suficiente. Porque ele teria cometido assassinato em defesa da honra. Legítima defesa da honra. Não é defesa da vida. A pessoa não se defendeu. Não é uma legítima defesa da vida com ameaça de morte. Não, é como se eu pudesse matar a outra pessoa se eu considerar a minha honra ferida. É uma coisa assim. Então, aquilo gerou uma polêmica. Aquilo foi um ponto importante até no movimento feminista brasileiro, né? Depois ele veio a ser condenado, Toxic.
E esse podcast, que eu acho que é feito pelo grupo da Piauí, é muito legal, e eu quero só apontar isso porque tem uma atualidade nesse tema e nessa questão. Em todo caso, qual é o ponto? O Machado escreve então, um romance de adultério, no final do 19, ligando com tudo isso, né, com essa uma espécie de tradição romanesca, já pontuada aí, e um tema que nossa, tá lá na origem da Ilíada, não é só a ira do Aquiles, mas é a Helena que trai Menelau com, né, ai, gente, Com Paris? com Paris exatamente, e aí vai para Troia, etc, e toda a origem da guerra, etc. Então, a questão é complexa, mas dentro do romance tem uma especificidade. Pois bem, qual é a peculiaridade do romance? A gente tem um romance de adultério narrado pelo marido que teria sofrido adultério, um suposto adultério, suposto, né? Quem leu a gente vai ver que é suposição, a gente não tem uma afirmação. Então, isso é o que vai dar. E aí, agora, o que eu organizei é ver alguns pontos. Por exemplo, algo que eu vou enunciar aqui, eu vou adiantar um pouquinho, que é essa distinção metodológica que eu quero fazer e quero insistir com vocês assim, em termos de literatura é fundamental, que é fazer a distinção entre narrativa, ato de contar, o ato, a enunciação, e propriamente o enunciado, né? O texto que a gente tem. Quando a gente lê o romance, a gente só tem o enunciado, a gente só tem o texto. O que eu quero colocar? Antes, supostamente, agora vamos supor, vamos entrar nas memórias, é um narrador em primeira pessoa, Bento Santiago, que conta as suas memórias para os leitores. E ele vai tratando leitor, leitor amigo, leitor precoce, etc., leitora, né, leitor impaciente, ele vai sempre se dirigindo ao interlocutor. Então, um narrador que fala com um interlocutor ou interlocutores diferentes. Então, assim, quando ele está falando isso, ele está conversando essa enunciação, esse enunciado, ele está narrando, ele está contando uma história que o precedeu. Essa distinção para a gente que trabalha com teoria da literatura, perdão, com crítica literária, também é uma base teórica, né? Mas com crítica de literatura, nos permite atentar a algumas coisas. Por exemplo, que agora vocês vão ver que eu vou falar muito da tarde, não dá para falar de tudo, eu vou fazer uns recortes. A tarde de novembro de 1857, a tarde em que ele veio a saber que ele amava Capitu. Pois bem, o que significa isso? Significa que ele escolheu aquilo que ele diz que é a origem da vida dele, da história dele. É uma escolha de dizer qual é o começo. Quando a gente presta atenção na distinção entre a história, a matéria narrativa, propriamente dito, aquilo que é a matéria contada, e as escolhas, a gente consegue perceber as escolhas. Aí vocês reparem que ele alonga enormemente esse núcleo que gira em torno da denúncia dos Zé Dias, a conversa com a Capitu, o primeiro beijo, os desdobramentos dos dias, aquele primeiro momento dele com 15, ela com 14 anos, ela muito mais mulher do que era o homem, dizia o Bento, ele concentra nisso. Aí quando fala do seminário, ele elide, são 2 anos, em poucas frases. Quando ele fala da experiência da faculdade de Direito, são 5 anos, é um capítulo. Então, assim, tem umas coisas que são alongadas, outras que são sintetizadas, resumidas, e agora o mais importante, e outras que são apagadas. Tem uma série de apagamentos substanciais. Eu vou dar um exemplo. A gente já falou que tem romances é um gênero em segundo grau, né? O romance, ele usa gêneros discursivos em primeiro grau, coisas que existem na vida prática. Aí o que faz o romance? Ele escolhe, poderia ter feito, o romancista, a gente pode perguntar, por que não tem nenhuma carta das cartas enviadas por Capitolina, Capitu, da Europa para Bento? Por que não tem nenhuma carta dela? Por que tem uma lacuna? Por que ele não trouxe o registro? Ele diz que ela mandava a carta, mas ele não diz propriamente. O conteúdo não traz a palavra dela, ela vai tendo a tendência, ela vai sendo apagada ao longo do romance. Depois a gente pode voltar a conversar com isso, fazer hipóteses de leitura. O que eu quero dizer é só esse princípio metodológico, que é fazer essa distinção. A nossa tendência como leitor
e espectador de cinema, filmes, etc., a tendência normal nossa desde criança é a gente prestar atenção na história. Quem é o personagem, como ele é, a gente se identifica com o personagem, a gente anda junto com o personagem e a gente quer saber o que aconteceu. A nossa pergunta, muitas vezes, é o "e aí? E agora? O que aconteceu?". A gente fica muito preocupado que as pessoas nos dão spoilers, né? Antecipam para nós o que aconteceu na história. Então, a nossa curiosidade é saber o que aconteceu, o que está acontecendo, que é uma Pronto. curiosidade aceitável, para lá de aceitável, interessantíssimo, inclusive. Eu acho, assim, por exemplo, dos princípios narrativos, os mais interessantes a estudar é o princípio da fofoca, né? As fofocas, elas têm um movimento narrativo interessantíssimo. Saber narrar, a fofoca é uma escola de narrativa, eu diria. Tá, mas não vem ao caso agora, senão eu vou virar o fofoqueiro contando fofocas e aí vou mostrar como piadas, enfim. Mas narrar é um princípio. Então, dito isso, eu quero primeiro agora então mostrar, logo a seguir a isso, eu estou vendo que tem 37 mensagens aqui. Se tiver coisa a dizer, digam, porque Professor, eu... Vai lá, vai lá. sabe o que eu dei uma reparada assim quando tava lendo Dom Casmurro é que eu achei, tipo, a forma da escrita e da narrativa muito parecido com Memórias Póstumas. Porque, tipo, os capítulos também, do jeito que é essa quebra de, como é que é, de linha, sabe? Me esqueci a palavra que se dá, de essa quebra da história, assim, que tem, Sim, sabe? Eu achei muito parecido. Tipo, óbvio que o nível, a forma, o ritmo da narrativa é outro, mas a forma da sim. escrita eu achei muito, muito parecido, É, sabe? Tanto que eu achei até que eu tava lendo o mesmo livro às vezes. uhum. A gente tem histórias diferentes porque qual é o princípio, a grande diferença? Eu vou resumir ao osso, assim, né? Resumir grosseiramente. Peço perdão pela grosseria. Qual é a diferença? O que dá unidade ao Memórias de Brás Cubas é a Brás Cubas, o personagem biografado. E a nossa biografia não tem uma unidade de história, a de nenhum de nós, nenhum ser humano, né? A gente vive as coisas mais dispersas da vida. Então, aquilo é uma dispersão. O Bento Santiago, ele dá uma unidade, e aí aproveito para fazer a introdução aqui desse item do 1.1, ele dá uma unidade forte que é o relacionamento com o Capitu. Esse é o centro da história dele. Então, e isso implica numa diferença do ritmo narrativo, porque a gente tem a curiosidade de saber sobre o andamento narrativo, né, desse relacionamento dos dois, desde seu início até o final. Agora, tu tocou numa questão que é crucial, que é o modo narrativo, que ele é digressivo e descontinuado. O tempo inteiro, eu vou dar exemplo agora, né? Então, a unidade é essa, né? E eu vou pegar esse capítulo 8. Então, você repare assim, o andamento do livro. Capítulo 1, do título. Depois eu vou ter trechos ali que eu mostro. Então, o capítulo 1 é... Eu vou quebrar hoje um pouco a ordem da apresentação para dar um pouco de andamento. Assim. O capítulo 1 é o título. Né? E aí é uma anedota, uma pequena história que ele conta, já dele mais velho. Né? Dá para calcular, está no final do 19, tem lá uns 50 e tantos, perto de 60 anos, enfim, então está ali no final do 19. Ele está indo da cidade mesmo, do Rio de Janeiro, pegou um trem, está indo para um bairro, que era um bairro que já existia, que é um engenho novo, mas que ganhou mais desenvolvimento depois da estrada de Dom Pedro II. Um trecho. A cena da adaptação do Capitu, né, que a Globo fez, é muito legal. O Bentinho, assim, é uma figura bem... O ator que faz o Bento Santiago, mas ele é uma média... Eu tô... Hoje eu estou andando bem esquecido. Eu ando bem esses dias, bem esquecido. Mas, enfim, é uma anedota em que ele conta que ele estava indo para lá, um vizinho diz para ele, olha, eu tenho uns versos para te mostrar, mostra, ele vai lá e pega no sono. Não era uma mensagem de 1h30 no WhatsApp, mas ele pega no sono. E aí o cara fica indignado e dá apelido para ele, de Dom Casmurro. Dom era tratamento de nobres, de reis, uma figura relevante, e Casmurro, que é fechado, autocentrado, não se relaciona com os outros. Ele não se dá com os vizinhos. E aí ele faz uma, entre aspas, vingança narrativa ao contar esse episódio para os amigos. Vejam só, eles me chamam de Dom Casmurro. Ele não tem amigos,
no Engenho Novo, nessa propriedade. Ele não se dá com os vizinhos. E aí tem depois o título de Tem a História, que ele vai contar a história, né, propriamente dito, do que ele vai contar, que são as memórias. Atar as duas pontas da vida. Né? Ele tenta recompor o que foi e o que fui, mas ele não consegue fazê-lo. Diz ele, falto eu mesmo, essa lacuna é tudo. É muito grandiloquente, né? E aí, esse ponto que tem, assim, dessa descrição, que ele tenta reconstruir a casa de Mata-Cavalos, que ele primeiro tinha destruído, em Engenho Novo, então tenta recompor, ele tenta reunir. A gente está vendo que ele está apresentando, parece metódico, o título, o livro, e aí vem o capítulo 3, que é a origem. O capítulo 3, que ele vai dizer... Cadê o capítulo 3? As leituras críticas... Esse é o capítulo 12, não. O capítulo 3 eu botei por aqui, mas é tempo de... Aqui. Está aqui. O capítulo, eu não botei o capítulo 3. Eu vou dizer para vocês o capítulo 3, que é a denúncia, né? Que ele está escondido atrás de uma porta e ele ouve o Zé Dias falar para a mãe dele que ele... E é bem fofoqueiro. Reparem que é a lógica da fofoca, né? Dona Glória, a senhora nem sabe, eu ando vendo. A senhora ainda quer botar o Bentinho no seminário? Ah, quer? Pois é, sua promessa acho que não vai dar certo, porque eu estou vendo aquele menino, Capitu, perdão, Bentinho, eu estou vendo aquele menino com a Capitu, o Bentinho e a Capitu, nos cantos, ó, estão se pegando nos cantos. Reparem que é bem a coisa fofoqueira, porque ele não gosta do Pádua, não gosta, né, da Capitu, porque eles são pobres, é uma família pobre. E ele compete, o Zé Dias, um agregado, que não tem nenhum vínculo com a família, compete com o Pádua, cujo apelido é, segundo ele, Tartaruga, que é um apelido que só ele diz, né? Então, assim, ele é fofoqueiro. O Bentinho, né, ele descobre ser amado e amar e ser amado nesse momento aí. Então, reparem que ele define o início dessa história aí. Então, a gente tem o primeiro capítulo do título do livro e aí vem a denúncia. E se você observarem nesse andamento descontínuo, que traz algo do Memórias Póstumas, ele vai apresentar cada um dos personagens. Ele apresenta cada um deles. Apresenta o José Dias, apresenta a prima Justina, eu não estou falando agora na ordem, né? Apresenta o tio Cosme, apresenta a dona Glória, e aí ele para e diz aqui. Agora eu volto aqui para o trecho que está referido aqui. Reparem aqui. Mas é tempo. Agora eu vou ler o capítulo 8. Parece que está conversando com a gente e ele interrompe a narrativa já do início. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da nossa vida, da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir as pessoas que tinham de entrar em cena, acender as luzes, preparar as rabecas, a sinfonia. Agora que eu ia começar a minha ópera. E aí ele para e diz, e você sabe que essa teoria é a teoria de um professor, de um tenor aposentado, que gostava muito de ópera, e dizia que a vida é uma ópera. Acho que vale um capítulo. E aí ele para. Ele não volta para a tarde de novembro de 1857. Parou. Não voltou. Aí ele vai e conta a teoria da ópera, que é sensacional. Ou seja, ele vai romper, assim, agora, né, a sequência, ele para, aí vem o capítulo 9, que ele dá a teoria da ópera, que eu recomendo muitíssimo, a leitura, não vamos fazer aqui agora, que é a leitura que tem vários indícios de leitura importantíssimos. Por exemplo, ele vai dizer que a origem do mundo, origem da história dele, agora ele está falando da origem do mundo. Então tem uma espécie de analogia possível. Deus criou um libreto, né? E o diabo, que tinha sido expulso do conservatório, o céu era um conservatório, expulsou do conservatório o diabo, ele leva, então, o libreto e faz a música. Então, assim, libreto com a historinha, ou a música da ópera, e aí, caso os dois, ele leva para Deus, e Deus
de saco cheio de ouvir o diabo dizer: não quero nem autoria nem nada. Aí ele cria, então, um teatro, que é o mundo onde vivemos, a Terra, o mundo que vivemos, que até nesse caso é redonda. Reparem que não é plana, né? Até aqui a Terra é redonda. Eu estou brincando, isso já é bobagem fora do assunto. Mas, assim, ah, ele cria esse teatro e aí é a história do mundo que vai se repetindo. E aí tem uma pista genial, que eu grifei aqui, né, que chegam a afirmar que o poeta inglês, do Shakespeare, que seria um plagiário, não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, o libreto, com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição, mas evidentemente é um plagiário. Ou seja, é uma história, né, com um certo grau de humor. Em outros termos, se vocês, nós queremos saber qual é realmente a composição de Deus, as histórias que tem para as pessoas, leiam Shakespeare. Né? Diz as patuscas comadres de Windsor, né? É o que ele está falando aqui. Mas a gente lê no romance, sei lá, ele recém entrou no seminário, a primeira visita do Zé Dias, e ele pergunta: tem notícias de Capitu? Aí o quarto capítulo seguinte é Uma Ponta de Iago, em que o Zé Dias diz: ai, essa menina, ela não vai. Realmente tem um andamento de fofoca nessas coisas, assim, agora eu estou ficando impressionado ao fazer a aula. Porque o Zé Dias diz: ai, esta menina não vai sossegar enquanto não pegar um Peralta da vizinhança. E aí vocês reparem que ali é a ponta de Iago. Ele instila mesmo o ciúme, que já é predisposto, Bento, né? O ciúme dentro do Bento. Em outros termos, tá dada a pista já aí de que a gente está lidando com alguém que leu Otelo, ou pelo menos assistiu, como ele mesmo diz mais adiante, aí já depois, né, da morte de Escobar, ele diz que assistiu à ópera, era uma ópera do Verdi, se não me engano, era o Verdi que fez o formato em ópera, que era a ópera Otelo, e aí ele não só assistiu, como ele vai defender e dizer assim: puxa, se Otelo matou Desdémona, né, com um travesseiro, imagina, e o pessoal aplaudiu, imagina se ela fosse de fato culpada aqui no Capitu. Então, assim, ele dá a entender de que ele não entendeu, a pista de que ele não entendeu mesmo o Shakespeare. Em todo caso, a teoria da ópera, eu chamo um capítulo teórico, assim como teve o Delírio, a teoria da ópera, né? Machado sempre parece botar um capítulo meio teórico, ironicamente teórico, que é o capítulo da ópera. E aí ele diz assim: aceito a teoria do meu velho amigo Marcolini. Né? Ele vai dizer, esse trecho é famoso, né? Eu vou destacar mais do que o duo, o terno, o quator, é destacar isso. Não só pela verossimilhança, que é, muita vez, toda a verdade, porque a minha vida se casa bem com o que é definido. Cantei um terníssimo, um duo terníssimo, depois um trio, depois um quarto. Mais do que tudo, é a verossimilhança, muita vez, toda a verdade. Tem um debate da verossimilhança que é o mais importa, e eu quero destacar, né, então, disso daí, que é só depois disso é que ele volta para a tarde de novembro de 1857. Só então. E ele vai primeiro, ele está na varanda, depois é que ele vai sair. Ou seja, a gente tem um andamento de romance em que, em primeiro lugar, a gente tem uma unidade fortíssima. O início é quando ele se descobre amando Capitu, e o final pode ser dito que seja o momento que ela é, entre aspas, o final da história, enterrada na Europa, né? É uma espécie de exílio, quase uma expressão, ela vai para outro mundo, então dá para uma espécie de morte simbólica, ou com a morte do suposto filho, em que dê todo esse movimento, né? Todo essa história do relacionamento amoroso dele com Capitu se encerra. Então, aparentemente é unidade, mas o modo de contar não é unitário. É um modo descontínuo, com várias interpolações, diálogo com o leitor, várias digressões, às vezes narrativas, episódicas, como aquela do menino com quem ele intercambiava cartas, né, sobre a guerra da Turquia. A gente tem várias interpolações que são também pequenos ensaios
Ele diz que ele era mais imaginativo do que tinha boa memória, e vários comentários. Então, é um romance que tem essa tensão constitutiva entre unidade e uma forma descontínua. Gostaria que vocês reparassem, né, nessa tensão aí. Né, eu acho que seria interessante aquilo que ele escolhe realmente narrar e aquilo que ele escolhe deixar de lado. Diga, Bruna. Desculpa de interromper. O senhor pode dar só um zoomzinho, assim, porque eu sou míope. Eu também, tá. Melhorou? Isso, tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado por ter atentado, né? Não tinha observado isso. E agora eu quero falar um pouquinho do narrador, que tem algumas leituras críticas, né, que vão apontar, mas eu já destaco aqui, assim, a partir... Depois as leituras ali vão referidas, assim, só como sinopse, né? Para a gente atentar agora ao narrador, que faz a enunciação e o ponto de vista que ele adota. Uma crítica norte-americana, Ellen Caldwell, destaca que ele é ciumento, né? Basicamente um Otelo brasileiro. Tem um livro dela que é The Brazilian Othello, né? O Otelo brasileiro. Porque, assim, isso significa o quê? Só para retomar, assim, eu recomendo muito, releiam. A gente lê numa tarde, pode reler duas vezes, pode ler duas vezes, ler e reler numa tarde inteira, se alongar tiver paciência, né? Pode ver o filme também, aí vai ser tarde e noite, assim, né? Vai alongar. Um retângulo cinza na tela de vocês? Na minha, não. E agora, José, vocês não estão vendo o que está ali? Esse retângulo provavelmente é o zoom. Entendi. Melhorou? Não, acho que tu tem que fechar essa caixinha. Não tem uma coisinha do zoom no canto da tua tela? Sim. Entendi. Melhorou agora? Agora foi. Agora saiu. Sim. Agora eu não vejo nada. É que aquele cantinho cinza era eu vendo as caras de vocês, né? E aí quando eu falava, gente... Então agora vocês falam mesmo. Agora é só falando que eu vou saber que vocês existem. É que dá uma sensação esquisita, porque eu estou falando por um buraquinho na tela que tem uma luzinha verde. Então, se eu começar a ficar hipnotizado e falar a mesma coisa de olhar para um ponto fixo, assim, não, estranho. Então, mas eu vou destacar, então, só mais alguns pontos a gente conversa. Assim. Então, eu falei, né, da unidade, centrado na relação dele com o Capitu, e da forma digressiva, né? Então, ele é descontínuo no modo de narrar e digressivo. Ele faz vários desvios, como é esse exemplo inicial da teoria da ópera. Na sequência, né, eu quero enfatizar agora o ponto de vista do narrador. E aí, a questão do ciúme. E aí, realmente recomendo que leiam a tragédia shakespeariana, é a fonte machadiana, sem dúvida. Tem um crítico, o Sarrego, né, que ele vê, com a sátira Menipé, ele vê Machado reescrevendo no romance a tragédia. Né? Romanescamente, ele reescreve a tragédia. E aí tem a coisa central, né? Com o ciúme, o Iago ele vai conseguir levar Otelo a ver aquilo que não existe e a escrever na cabeça dele, vou usar metaforicamente a ideia da escrita aqui, a escrever uma história de traição de Desdémona com seu principal, né, tenente, que era Miguel Castro. O que faz o Iago? Ele instiga a marcar a diferença, na medida que Otelo ele era um general negro e que se apaixonou por Desdémona e tinha desde o pai dizendo, um dia, né, o pai dela não era a favor do relacionamento, né, um dia, né, virás a compreender o que é a natureza feminina, traidora, etc. Ele acaba vendo isso. Quem é que instiga isso? Miguel Castro. E o objeto, que é o indício, né, que comprovaria a traição, seria um lenço que Otelo deu para Desdémona. A criada de Desdémona, que é a esposa de Iago, tira de Desdémona, dá para Iago, que acaba dando, né, acaba parando na mão do amante, né, do Miguel Cássio,
E aí, quando o Otelo vê na mão do Miguel Cássio aquele lenço de Desdémona, ele conclui que, de fato, havia sido traído. A consequência é que ele vai matar Desdémona sem escutá-lo, né? Aí eu fiz um resumo muito grosseiro, alterei aqui, peço desculpas, assim, né? Mas o que eu quero insistir é nessa retomada em que o ciumento ele acaba vendo aquilo que não existe, ele vê aquilo que é produto do seu delírio apaixonado, né? Ele sofre a paixão, ele não tem controle sobre isso. E o Bento Santiago é um narrador. Como é que eu posso confiar na voz de um ciumento? O segundo comentário, e aí depois esse comentário aqui vocês vão encontrar no Silviano Santiago, que aqui está indicado, que é um texto chamado Retórica da Verossimilhança. O Silviano Santiago destaca que ele é advogado e seminarista e advogado. Então, a retórica religiosa e a retórica jurídica são usadas. Então, o capítulo 3, que é o capítulo que começa, ele vai começar com a denúncia. E denúncia no Ministério Público é a denúncia de um crime cometido. Então, tem uma vinculação com a linguagem jurídica desde aí. E ele, de certo modo, ele quer, como uma retórica, persuadir o outro da sua verdade. Ou fazer com que a sua verossimilhança narrativa seja tomada como verdade pelo outro. Então, reparem que ele vai usar retoricamente artifícios do advogado, da linguagem jurídica e da acusação, e artifícios do seminarista, da moralidade religiosa, bem como da retórica religiosa, para persuadir o leitor, né? E aí, ao final, inclusive, ele tenta levar isso ao leitor. Depois a gente pode voltar ao último capítulo. A questão da posição social, ele é da elite. Aquele capítulo que ele faz, em que o Escobar, né, ele conte um desafio matemático, né? Ele vai dizer quantas casas estão alugadas, quantos negros e negras escravizados são negros de aluguel colocados, né, à disposição na rua, quantos né, eles têm ali, etc. Ele vai calcular o rendimento mensal. A captura filha de um funcionário público. Eles têm uma casa própria porque ele ganhou na loteria. Eles não têm nenhum escravo, eles fazem todas as tarefas domésticas, elas, né, as mulheres, na divisão de gênero. Então, tem várias insinuações do narrador em relação à pobreza dela, e assim por diante. E a questão de posição de gênero, né? A questão que aqui dá para marcar, que é o ponto de vista patriarcal, que eu já tinha destacado no início. Né? Então, eu vou eleger algumas coisas para que a gente faça a leitura de capítulos. Eu vou deixar depois esse trecho para vocês. Se tiverem dúvidas, a gente pode tirar na próxima aula, antes de começar a aula. Mas eu quero passar mais rápido para ler os capítulos, porque eu acho que é onde aparece essas marcações, essas tensões que eu quero falar entre o narrador e a matéria narrada, que é o núcleo de tensão, né, que percorre todo o romance. Então, eu vou pegar capítulo 13, e eu vou tentar ler dando as vozes, e vou ficar só nesse capítulo como análise, e depois eu só vou citar os outros e passo a palavra para vocês. Dá um zoom. Darei um zoom, claro. Quando tu falou, por exemplo, agora tu disse que deu um zoom, quando o pessoal disse que o problema é o zoom, eu achei que fosse o zoom, a minha ampliação, e não o... Eu pensei a mesma coisa, senhor. Aí eu confundi. Eu também pensei que era ampliação. Tá, então agora eu entendi o que está acontecendo. Então vamos lá, eu vou ler com vocês e vou tentar dar as vozes para a gente analisar. Esse é o capítulo 13, Capitu, né, do capítulo. De repente ouvi bradar uma voz dentro de casa ao pé. Reparem que é um narrador, está aqui no presente da narração, ele olha, daí ele fala no passado. E aí vem as vozes passando. De repente ouvi bradar uma voz dentro da casa. Capitu! E no quintal, mamãe! Outra vez, vem cá! Aí, se eu fizer isso, vai ficar ridículo, né? Vocês vai virar cômico, né? Eu fazendo vozes artificiais. Em todo caso, Por favor, senhor, continue. Não tem problema? Não se importam? Jamais, por favor. Tá incrível, Dá maravilhoso. até uma emoção assim, senhor. Nossa, parece que eu tô vendo
A cena Porque se não tem alteração do tom, né? Fica um negócio a monótono. gente fica muito Isso, monótono, se eu ficar acho ruim. trimonótono. Eu acho, tá. Então eu Não, vou pode começar de novo. fazer. Vamos lá, dá Faça o seu, tom. faça seu show. Ah, tá. O palco é seu, Sandro, por favor. Isso no romance, que é todo ele com as metáforas do teatro, né? O mundo como um grande teatro, é curioso. De repente, eu ouvi bradar uma voz dentro de casa ao pé. Capitu! E no quintal, mamãe! E na outra vez na casa, vem cá! Não pude me ter. As pernas desceram os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também. Caminhei para ela, naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio para mim e perguntou-me quieto: "O que você tem?" Eu? Nada. Não, nada não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. Alta, forte, cheia, apertada em vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças com reto e comprido. Tinha a boca fina, o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheirava sabões finos, nem água de tocador, mas com água de poço e sabão comum, trazia sem mácula. Calçava sapatos de durac, rasos e velhos. Aqui mesmo deram alguns pontos. O que você tem? Não é nada, balbuciei finalmente. Emendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer que ia entrar para o seminário e estreitar a impressão que ele faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora a vista não sei como. Então, você sabe. Eu vou parar aqui a leitura e aí tem algo que eu realmente, assim, foi falta de ideia, né? Devia ter pegado o seriado, acho que é do primeiro episódio, que eu recomendo, Capitu, que é essa que é feita com linguagem teatral, né, na adaptação. É o mesmo grupo que fez o Romance da Pedra do Reino. É muito boa a adaptação. E aí tem a cena muito bonita dessa primeira relação amorosa do menino Bentinho com a menina Capitu. E aí dá todo esse tom, né? Eu era olhos e coração, coração que dessa vez ia ser com certeza pela boca. Reparem assim a sensação do batimento, né, cardíaco, aquela aceleração. Olhos contemplam, o coração é puro fascínio. É um fascínio que não tem, e não achou, língua. Quer dizer, não tem discurso. Então, o menino, ele não tem discurso, ele é a contemplação apaixonada, uma contemplação adolescente. Eu sei que não é tão menino, 15 anos, né? É bem na adolescência, na passagem, mas ele está olhando encantado, com um olhar de descoberta, mediado pela fala do Zé Dias, né? Daquela menina de olhos de cigana oblíqua e dissimulada, a denúncia do Zé Dias. Ele olha encantado para ela, tá? Puro encantamento. Agora vem as tensões. Esse encantamento está dado, é o que dá o tom de toda a primeira parte do romance. Mas esse narrador adulto, ele já sabe tudo o que aconteceu. Ele já sabe da ressaca do mar em que o Escobar foi nadar e morreu. Ele já sabe, né, que supostamente Escobar e Capitu teriam se unido e cometido adultério em relação a Dona Sancha e a ele. Ele tem um ressentimento brutal, ele é um tipo ressentido, brutalmente ressentido. E aí esse narrador cético, esse narrador quase assim, não é nem cético, cínico mesmo, ele olha para esse passado e aí agora vem aquela coisa que corre ao canto da boca, aquele fio de fel. E esse fel ele ganha linguagem realista aqui. Então eu vou reler o trecho e agora eu vou dar o tom, só o parágrafo aquele que está coloridinho, eu vou dar o tom malicioso, tá? Eu vou trocar o tom da narrativa. Quis insistir que nada e não achei língua. Todo eu era olhos e coração, coração que dessa vez ia sair pela boca, com certeza, pela boca fora.
Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. Alta, forte, cheia, apertada. Um vestidinho de chita, um tecido assim meio vulgar, meio desbotado, olha, desbotado. Os cabelos eram grossos, feitos de 2 tranças com reto comprido. Tinha a boca fina e o queixo meio largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eles não tinham ninguém para fazer o trabalho da casa. Olha, um horror. Elas mesmas que faziam tudo. Os ofícios rudes eram curados com amor. Ai, não cheirava sabão fino, nem água de tocador, mas água de poço e sabão comum. Não tinha nada. Calçava sapato de duraca. Você sabe aquele sapato, né? Madeirinha, raso, de madeirinha, nas feito de pano. Raso, meio velho, né? Velho, velhusco. E ainda assim ela deu alguns pontos para ter que ajustar. Veja só, uma pobretona. Eu fiz agora da ordem mais do ridículo, né? Para mostrar essa tensão. Porque, diga. A Bruna levantou a questão que a gente ouviu boatos de que o Bentinho estava pobre na rua. O Bentinho estava pobre na rua. Tenho quase certeza. Como é que era? Não entendi o boato. Boatos, a Bruna levantou boatos de que o Bentinho chutava pobre na rua. E agora que tu deu essa entonação, ficou muito bom. Eu achei muito verídico. Mas sabe que esse boato que a Bruna dá, né, do chutar pobre na rua, até hoje, sabe que eu acho o Rio de Janeiro tem uma coisa muito violenta, né? Não é o Rio de Janeiro diferente do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma coisa da desigualdade social. Eu recomendo lerem os livros sobre desigualdade social no Brasil. Tem até um economista assim, que é aquele do Piketty, né, da desigualdade. Tem uma série de grupos, porque, no caso, o Piketty é francês, mas tem um estudo internacional, inclusive, com matéria sobre o Brasil. Porque a desigualdade no Brasil é de uma violência tremenda, e a raiz dela, e falar do século XIX no Brasil, e toda a história da América Portuguesa, e depois da independência do século XIX brasileiro, já a partir de 22, 200 anos, né? O Brasil ficou independente, eles usavam uma retórica da libertação, né? Tirar os grilhões, etc., mas em nenhum momento acabar com a escravidão no Brasil. Tem os projetos de José Bonifácio, de 24, que defendia o fim da escravidão em 24. A escravidão brasileira foi extinta, é uma vergonha nacional, uma vergonha mundial, né, entre aspas, assim, porque os outros países também não eram nenhuma flor, né? Inglaterra, Holanda enriqueceram exportando escravo. A beleza da Bélgica é com um dos maiores horrores civilizacionais do mundo, que é a violência contra o Congo belga, né? Enfim, mas assim, a escravidão definiu, e depois da abolição, os negros não teve nenhum projeto de integração social, de a formação das favelas e aquela proximidade. Então, agora volta a coisa do chutar pobre na rua. Tem aquele crime que foi feito, acho que foi um filho de político, agora não me recordo propriamente, mas que era jovens adolescentes de classe média alta em Brasília que colocaram fogo no índio na rua, porque estava deitado na rua. Tem a perversidade social. Eu falei das adaptações, né? Recomendo muito assistir um filme que é feito a partir do Conto Machado, que é A Causa Secreta, né? Do Sérgio Bianchi, porque essa crueldade ela é entranhada nessa relação social muito pesada. E eu acho legal esse trecho, porque tem a ingenuidade do menino que se envolve com a vizinha e tem o olhar do adulto que ele está dizendo com todas as letras aqui, nas entrelinhas, ao fazer a descrição da pobreza dela, vocês vão encontrar vários indícios que estão indicando que foi um golpe do baú, que o pai e a mãe dela também sabiam, a dona Fortunata e o Pádua, né? Também apostavam nesse bilhete de loteria. Então, tem toda essa marcação dessa violência social, que agora, depois eu recomendo, releiam o capítulo 1. Ele não se dá com os vizinhos porque são pobres, mas ele se dá com os amigos que são ricos, né? Professor, é tipo, claro. O que eu reparei, assim, do livro, sabe, é que tem muito um desdém do narrador Bentinho sobre o fato dele ter gostado da Capitu, tipo, como é que eu fui gostar de uma guria pobre que vestia isso, olha só como era ridículo, sabe? Então, tipo,
Eu acho que é mais ou menos muito isso que ele impõe durante a narração do livro. Tipo, que Exatamente. como foi ridículo toda a situação. E ainda por cima, na cabeça Tem o peso lunática dela dele, ter de ter traído ele. traído ele. Tipo, como é que ela Sim. pôde me trair se ela não tinha nada, sabe? Tipo, eu que tinha tudo. Sim. E aí reparem que o menino, eu estou chamando de menino, pode ser ingênuo, assim, o menino, entre aspas, não tem, ele só tem olhos e coração, não tem língua. Quem é que tem língua? É o narrador adulto que volta para contar a história. E a língua é uma língua de fel e violenta. Eu nunca tinha usado essa imagem tão crua, né? Que eu acho que a Bruna trouxe, que é interessante. Que eu acho que isso daria um bom título de um trabalho, Bruna, que é esse do Bentinho, aquele que chuta os pobres na rua, né? Porque dá... Isso é um meme, né? Tipo, claro, não Ah, rindo da situação, né? É um meme, não sei, é um meme na internet. Falar que, tipo, a pessoa deve chutar pobre na rua de tão escroto que deve ser, né? Tipo assim. mas por isso é que eu acho que isso dá um bom título, até porque isso ajuda, por exemplo, para Um quem não lê sarcasmo. Machado. Esse sarcasmo mostra a atualidade do Bentinho, quer dizer, perdão, do Dom Casmurro, né? Porque tu acaba mostrando com esse título que esse narrador ele está chutando pobre na narração, né? Eu vou usar a tua expressão, eu vou abrir aspas, né? O Bento Santiago Casmurro ele é tão escroto que chuta pobre dentro do romance, né? Porque assim isso faz com que essa releitura, e aí depois eu vou recomendar a leitura daquele texto do Roberto Schwartz, né? Poesia Envenenada de Dom Casmurro, que ele mostra que as primeiras leituras do Dom Casmurro até final dos anos 50, então assim, foram 60 anos praticamente, em que o Dom Casmurro ele foi lido como as memórias de um corno desconsolado. Claro, eu estou agora fazendo uma caricatura, né? As memórias de um homem que foi traído pela sua mulher, que perdeu qualquer crença que ele tinha, ficou amargo, quase mal, né? É um crítico que mostra assim que ele era mal ao estilo Dostoiévski, o Bentinho. Como é que ele é um crítico aqui do Sul, excelente que crítico, Augusto Mar, em que ele faz a comparação, é tipo um narrador do subsolo, ele compara com as memórias do subsolo. Que ele pega aquela cena, poxa, o cara quase matou o filho com veneno. E se não era filho, era uma criança. Não importa se fosse filho ou não, ele pegou a xícara de veneno para dar para a criança. Então ele mostra que aquele cara tem uma perversidade muito grande. Mas como é que ele era lido? Foi a traição da Capitu que transformou ele assim. Então eles caíram no conto do Bento Santiago, que disse que ele mudou. Falto eu mesmo. E aí ele lança um enigma para Capitu. Né? E aí o que o Schwartz faz, não, o Schwartz é Alan Caldwell, o Silviano Santiago, o John Gladson e o Schwartz, assim, outros dentro da linhagem de leitura, eles dizem assim, não, o enigma não é a Capitu, o enigma é o Bento Santiago. Quem é o mesmo do princípio ao fim, quem traz a fruta dentro da casca é o Bento. O Bento, aquele menino mimado, ele era, entre aspas, um bundão. Ele não conseguia montar cavalo, saia chorando, dizia mamãe, mamãe. Quando o tio Cosmo botou ele em cima, não era cavalo, era uma besta. Era um burro, uma criatura mansa, né? E aí ele é sempre a mamãe, sob as ordens da mamãe. Então, assim, quando ele ganha voz, ele vira uma figura autoritária. Não só ciumento, mas autoritária. Né? Então, daria para deslocar esse questionamento para aí. Agora, esse aqui é o dado que eu acho genial. A gente chega no final do romance, ele tem certeza, lá no último capítulo, quando fecha a narrativa, fecha o romance, a história já tinha acabado, ela já tinha morrido, todos tinham morrido, menos a dona Sancha, que morava longe, né? Deixa eu ver se eu botei aqui o último capítulo, título do livro. Eu achava que tinha posto o capítulo final, mas eu acho que eu não botei. Mas, enfim. Que ele diz, né? Então, aquele que quis o destino, que é meu primeiro amigo, minha melhor amiga, minha primeira amiga e meu melhor amigo viessem ambos unidos para me trair. A terra lhe seja leve. Nesse final, ele dá a certeza de que aconteceu. E, no entanto, a gente, desde a Ellen Caldwell, a gente passa a ler o romance pela desconfiança. A gente não consegue mais ter certeza. Ou, em outros termos, entre a palavra narrativa
e a matéria narrada há um descompasso. Pode ser verossímil numa sociedade patriarcal a tal ponto de as pessoas não perceberem que a mulher foi silenciada, ela não teve voz e que talvez não tenha acontecido a traição. De tal modo houve o silenciamento, era verossímil a sociedade patriarcal, que só depois, nos anos 60 para cá, é que a gente passou a desconfiar e a perceber que pode ser verossímil na visão dele, mas não é, talvez, verdadeiro. Esse descompasso ele dá uma tensão muito legal. Eu só vou apontar aqui para abrir a tela para a gente poder conversar com mais calma, que é o seguinte, assim, eu marquei alguns capítulos, tinha muito mais, né? Então foram só poucos. Vocês, quem já leu e releu, deve ter reparado, ou talvez não tenha reparado, vai reparar, que tem 2 capítulos com o mesmo título, Olhos de Ressaca. É o capítulo 32, e aí eu quis botar meio como, parece um espelho, né? Que tem várias coisas que são do duplo, né? E o 123. O primeiro, ele está olhando, né, com olhos fixos para a Capitu, ela fica olhando e ele interrompe o capítulo para dizer: retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram os olhos de Capitu. E aí vem os olhos de Ressaca, como a ressaca do mar, que traga, né? Então ele se sente objeto do olhar dela e se sente tragado por ela. O ciúme, ele vem a descobrir, aqui está o capítulo inteiro, é o 123, no velório de Escobar, em que Capitu, né, olha, né, para o cadáver. Reparem que é um amigo, né, um amigo da família, o marido da melhor amiga dela. E ele diz: Capitu olhou alguns instantes, vou voltar, no meio dela, da cerimônia. Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltasse algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto, nem as palavras dela, mas grandes, abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar o nadador da manhã. Reparem que a grande demonstração de ciúme até esse momento aqui, a descoberta, seria o modo como ela olhou para o Escobar, melhor amigo do marido, amigo da família, casado com a melhor amiga, né, pai da Capituzinha, etc. Olhou e chorou, olhos grandes e abertos. Tem uma questão do jogo de olhar, quem aponta isso, gostava de apontar isso, era o professor Alfredo Bose, que é a coisa assim do jogo de olhar do Machado. É muito vivo a questão do ponto de vista olhar. Então aqui a gente tem um triângulo, né? Bento olha Capitu, que olha Escobar, no caso, um morto, um cadáver. No primeiro momento, Capitu olhava Bentinho, então ele se sentia contemplado. Quando ela deixa de olhar para ele e olha para um terceiro, é como se ele, na leitura dele, deixasse de existir como objeto amoroso para que o outro só fosse o objeto de amor. Então, tem esse deslocamento. E a coisa da metáfora, né? É a ressaca do mar. Quem leu vai lembrar que a esposa do Iago define para Desdémona o ciúme como um monstro de olhos verdes e tem a imagem do mar. A frota que, né, o general Otelo deveria comandar, ela não precisou nem lutar, porque os inimigos haviam naufragado e tomados por uma tempestade no mar. Então a imagem é a imagem do mar que sai, dos olhos verdes do mar, que se transformam numa intensidade tal que é capaz de tragar qualquer um que entre nele. Essa imagem que o adulto usou para caracterizar a jovem Capitu e que usa para reforçar essa imagem da Capitu em relação ao Bento, né? Perdão, ao Bento, ao Escobar.
Por fim, o último trecho que eu vou destacar, eu vou parar aqui, também vale prestar atenção, assim como a gente falou da leitura do Escobar, vejam como é que ele descreve a leitura de Capitu, vejam como é que ele descreve o Escobar. Era um rapaz alto, esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, os pés, como a fala, como quem não estivesse acostumado com ele podia, acaso, sentir-se mal, não sabendo por onde ele pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido. As mãos não apertavam, as outras se deixavam apertar por elas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los nas mãos, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Essa dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria, folgado e largo. Uma outra coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muitas vezes, olhos enfiados ante si, etc. E depois disso, talvez, faculdade prejudicasse outro, etc. Eu podia seguir aqui, acabou aqui, e eu vou fechar, mas eu quero interromper o compartilhamento para passar a palavra para vocês e por que eu trouxe isso aqui. Pela seguinte razão, a gente tem algo que é muito interessante. Deixa eu aqui agora, cadê o bate-papo? E é bate-papo, é isso que interessa. Que é muito interessante que tem aqui, que é a descrição do Escobar é muito parecida com a descrição da Capitu. Os olhos fugidios, a capacidade reflexiva, essa curiosidade pelas coisas, pelos objetos preciosos alheios. Tem toda uma descrição que faz com que os dois, Capitu e Ezequiel Escobar, o Escobar, eles viessem a se assemelhar, né? E com várias insinuações do narrador quanto à natureza de um e de outro. Basicamente, ele vai dizer que quando ele era criança, ele era sincero, autêntico e não representado. E ele vai dizer que Capitu e Escobar eles são capazes de autocontrole e estão o tempo inteiro encenando um papel. Eu vou pegar as duas cenas, a cena ali inicial, né? Que ele trabalha o tempo inteiro com a questão do duplo, né, o Machado. Você tem a primeira cena em que eles estão do beijo, entra a dona Fortunata e eles disfarçam. O Bento não consegue disfarçar e a Capitu consegue encenar. Depois, quando entra o pai, a mesma coisa. Então, parece que a Capitu está o tempo inteiro, encenando um papel com autocontrole. Ela tem autocontrole e ela seria uma espécie de grande atriz nesse universo todo, né? E o Escobar tem algo parecido com isso. E aí tem vários momentos assim, que a gente poderia reforçar, as curiosidades de Capitu, depois, na própria lua de mel, né, quando ela quer voltar mais cedo, né, e ele fica meio inquieto com isso. Então, o tempo inteiro, né, vai indo aí. Mas eu vou parar por aqui, senão a gente não vai, eu não vou parar e eu acho que agora daí seria legal assim, ouvir um pouco, a gente conversar um pouco, né, sobre o livro. Sabe, nas curiosidades de Capitu, sabe? Eu me vi tanto na Capitu porque eu sou exatamente assim. Tipo, tudo eu quero muito saber, sabe? Tipo, eu acho que a Capitu, ela é... Eu lembro que eu tinha assistido a aula de professor de literatura, que ele, tipo, reforçou muito como o Bentinho, ele era uma anta, e a Capitu tava sempre, tipo, muito à frente dele, sabe? Até esse lance de disfarçar, tem aquela parte que ele se faz, né? Que ele fala, eu vou ser padre. Daí ela fala, é uma ótima profissão, vai fundo. E ele fica todo, tipo, como é que eu posso explicar? Ele fica desconcertado. E porque ele, tipo, querendo muita atenção, sabe? Eu acho que é muito aquele lance de ser objeto, tipo, de amor do outro, sabe? Tipo, que ele não entendia, sabe? Essa parte da Capitu. A Capitu, ela tem já bastante autonomia, né, quando eles eram jovens, e tem vários indícios, né? Por exemplo, assim, da capacidade reflexiva dela, ele pensa em pedir para o imperador, pensa em ir ao Papa para conseguir se livrar do seminário. E ela diz, não, fala com o José Dias e tenta ver se o José Dias não persuade a mãe, né? E ela fica indignada porque ele fala com a mãe, e é esse momento que vem a coisa do ele vai ser padre, né? E
E aí eles pede para ela assistir a primeira missa, eles começam a fazer uma tensão entre os dois agressiva, mas tudo é suscitado porque a Dona Glória não quer quebrar a promessa. Você lembra aquele momento em que ela começa a xingar a velha de Carola? Claro, poxa, né, ela está vendo a história deles ser definida por uma promessa que a mãe fez para o filho antes de nascer, né? E aí tem todo um debate sobre essa questão desses fetiches, dessas crendices religiosas, né? Que é importante aqui dentro do livro também. E a Capitu, ela é mais livre quanto a isso. Ela consegue definir. E depois tem a coisa da história dela, né? Obrigada a amadurecer, né? Ela, quando a mãe morre, e são anos até ele sair, depois que sai do seminário, a concluir a faculdade de Direito. São 5 anos, resumido. E nesses 5 anos, ela passa a cuidar da casa, né? Todo o pai aposentado. Então tem toda uma construção da Capitu que ela é muito rica, né? É riquíssima, para além do que ele diz, né? Isso aqui eu acho interessante de ver. Tem vários indícios que ele dá como um sentido depreciativo, mas eu poderia reler pela positividade que isso tem. Mas desculpa, eu acho que a Larissa estava com a mão levantada, né? Desculpa não ter dado atenção, Larissa. Caiu minha internet, Sor, aí eu tive que levantar de novo a mão. Tá. Eu tenho alguns pontos que estão mexendo com a minha cabeça. É que, tipo assim, pra mim, tudo começou quando José Dias plantou a sementinha na cabeça dele, falando dos olhos dela. Aí tá, aquilo ali foi só uma coisa que ficou ali no inconsciente. Depois, ele vai pro seminário. Aí lá no capítulo, acho que é 97, não sei ler direito as letras, um negocinho que ele fala assim: um dos sacrifícios que faço esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tivesse 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo. Diria o meu segredo José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. Aí tá, ele fala isso. Ou seja, o erro que acaba de condenar é o que ele estava falando da traição. Aí depois que ele sai, quando ele tá no seminário, ele fica com aquela coisa de será que ela tá olhando os homens na janela? Será que ela tá saindo com outras pessoas? Será que ela tá namorando? E ele fica com isso. E eu tô achando que... E daí depois você vê aquela cena também com a Sancha, que ele fala que ele pegou na mão dela e que foi muito demorado. E aí depois na minha cabeça fica assim, ele ficou com aquele negócio lá, com esse pensamento sobre o Escobar, porque ele sentiu uma culpa de ter sentido algo pela Sancha, e ele também pode ter traído a Capitu. Então ele quis meio que justificar tudo isso que ele fez, botando a culpa nela. Não, ela fez isso comigo. Não sei, na minha cabeça é isso, faz todo sentido. Assim, tava falhando um pouquinho a tua internet, espero ter pego tudo assim, mas eu acho que tu tá fazendo a leitura, que eu vou partir da coisa daquilo que eu falei que é meio um pressuposto, assim, independente se fizer a leitura pelo ciúme, pela uma leitura mais da psicologia, né? Eu tenho uma tese, uma dissertação da Lúcia Serrano, que é psicanalista lacaniana, que deve estar no repositório nosso, né, de teses, que ela trabalha aproximação 1900, né, o lançamento em livro aqui, naquela virada do século, do Dom Casmurro, e também o lançamento da interpretação dos sonhos do Freud, né? E dessa coisa assim, o Machado ele vai trabalhando muito na hora do inconsciente. O que está fazendo agora está buscando nos indícios do discurso dele, do que ele vai apresentando, indícios de motivações ou de forças que escapam ao próprio controle dele discursivo, que não estão no sentido literal, mas estão na forma de dizer. Eu acho isso interessantíssimo, por primeira razão, aquilo que eu estava falando como princípio metodológico. O Dom Casmurro ele é quase assim uma aula para início, quase assim de teoria da narrativa, de análise da narrativa, porque a gente não pode ficar só naquilo que aconteceu para interpretar o romance. A história do romance que gira em torno do Capitu, ela é uma primeira camada.
aquilo que nos leva à leitura e a forma de composição do romance, o narrador, o ponto de vista, o que ele diz, o que ele não diz, as expressões, o modo como ele diz, nos levam a uma outra e possível leitura, ou a outras possíveis leituras, né? Mas tem mais, assim, a gente vai encontrar a diversidade de leituras, a disputa crítica em torno do sentido do Dom Casmurro. Eu peguei só 4 críticos numa linhagem, tem outros que discordam dessa linhagem que eu coloquei ali, e para mim não importa, assim, o importante é conseguir fazer essa construção de leitura com coerência, enfim, mas o ponto é que tem várias lacunas. Tem uma comparação, eu não sei se vocês lembram do Lucila, né, do Zé de Alencar, o Paulo, né, o narrador, quando ele vai defender a narração, né, para a senhora G, para contar, que a história dele é uma história com moralidade, né? Então que até uma pessoa que ele não gosta das reticências, e que até mesmo uma menina de 15 anos, ainda não iniciada, ela vai ler e não vai ter nenhum problema. Isso que ele vai falar da história de uma cortesã, né? Mas ele vai dizer que ela é uma musa cristã, né? Então isso é bem legal de ver. E aí, quando a gente vê o Bento Santiago, ele vai defender as reticências, porque a gente pode te colocar naqueles vazios, naquelas elipses, aquilo que a gente bem quer com a nossa imaginação. Então, isso dá uma tensão de leitura interessante. Diga, eu não vi quem é a ordem, né? Tem a Bruna e a Andriele. Acho, não É a lembro Bruna quem só. a Bruna, então, por favor, Bruna. Senhor, não sei se eu vou estar sendo meio, tipo assim, andando em círculos ou dando um tiro no escuro no que eu vou perguntar, mas acho que até isso, tipo, é válido, né? Claro. Essa questão que o senhor tinha falado no início, assim, que o Bentinho, por ele ser narrador, ele faz isso, e a gente percebe também como leitor várias lacunas de esconder coisa, né? Abstrair informações que seriam, sei lá, relevantes para a gente entender o lado da Capitu, mas, né, que, assim, enfim. Isso era uma coisa, isso foi uma intenção do Machado, da gente perceber que haviam lacunas e perceber que ele estava, né, puxando pro lado dele o tempo inteiro, a história inteira, narrando, ou isso, ou pelo contrário, na real, sei lá, como se o Machado quisesse que a gente achasse que ela traiu mesmo. Eu acho que deve ser talvez uma das perguntas de $1 milhão, mas não sei o que o senhor pensa disso. Normalmente, pergunta sobre literatura, o pessoal não dá tanto dinheiro, assim, não chega a $100, eu acho, não chega a $1 milhão. Sim, realmente. Eu tô brincando, Bruno, brincadeira. Mas literalmente é uma pergunta que vale muito, porque, assim, primeiro, assim, eu tenho uma tendência, desde quando eu fiz a faculdade, né, que era a tendência, assim, que a gente se desliga um pouco da intenção do autor, né? Digamos assim, a gente pode usar, ter como comentário, interrogar, por exemplo, se ficaram cartas, manuscrito, né, e aí ver as rasuras, o que ele colocou, o que ele mudou, porque dificilmente a gente consegue encontrar exatamente aquilo que o autor intencionou. E o Machado, ele era muito reticente, não ficaram poucas cartas, não ficou diário pessoal, coisas pessoais dele, registros de composição, né? Tem autores que debatiam com vivacidade, né, o modo de compor. Então é difícil saber aonde começa a intenção do Machado. Agora, a tua pergunta realmente vale, porque é uma das histórias da crítica literária brasileira, das mais interessantes. Ela está resumida na tua pergunta, então tu tocou num ponto fulcral, né? Porque, assim, tem um velho debate, aquele, tu não traiu, não traiu, as cenas de julgamento que eram feitas em escola, teve um julgamento que foi feito, eu acho, no teatro em Curitiba, com vários críticos, né, uns defendendo que ela havia traído, outros defendendo que ela não havia traído. No final teve até veredito, né, dizendo traiu, não traiu. Mas o que a gente acaba vendo no romance é uma espécie de indeterminação. E é isso, dá para ver pela recorrência que o Machado passou a fazer isso a partir, principalmente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas já havia antes, que é colocar narradores em situação. Eu insisto com vocês, assim, eu acho dificílimo se colocar numa história, porque a gente está sempre sobre o julgamento e o juízo dos outros.
Reparem, eu estava falando ontem, né, do seminário de ensino, né, as pessoas falando do que leram, como é que começaram a se tornar leitores. Era uma aula com relatos, né, as pessoas relatando como é que o que foi importante na sua formação de leitor. E aí eu fui me dando conta que às vezes a gente tem vergonha de dizer para alguém, e a Letras às vezes traz isso de ruim para nós, né? Por exemplo, que eu li um best-seller. Eu comecei a ler lendo livros de adaptação, né? Eu peguei a coleção de livros dos meus irmãos e lia, de um irmão meu que era muito leitor, né? E aí lia os clássicos adaptados, clássicos da juventude. Hoje, talvez, eu não tenho vergonha, mas numa época, quando eu entrei na Letras, eu tinha vergonha, né? Porque eu via aqueles colegas com uns livros, tudo, uns tipo, tudo erudito, né? E com... eles usavam óculos mais bacanas e eles eram menos inseguros do que eu, então era mais... Nossa, assim, eu ficava olhando, assim, puxa. E eu tinha vergonha de dizer o que tinha. O que eu quero chegar com isso? Nessa questão do que mostrar, do que não mostrar, como mostrar, é muito do que é revelado, do que é dito, do que não é dito, do como se lida, né? Então, eu vou voltar à tua pergunta agora, senão estou dando volta demais, né? É que durante muito tempo o romance, né, ele foi lido sem atentar para essa condição ficcional do Bento Santiago, um narrador em situação. Não é o Machado falando disso, mas é aquele narrador em situação. Diz, né, filho de Dona Glória, eu era filho do seminário de Dona Glória, filho do seminário de minha mãe. Né? A paternidade é o seminário e a maternidade é a mãe. Uma família patriarcal. Ex-advogado, ressentido, ciumento, então o discurso dele pode não representar toda a verdade. E aí, o que acontece? Vão ficar uma série de pontos que não dá para decidir. Eu não decidiria se Capitu foi, né, traiu ou não traiu. Às vezes eu brinco, né? Se ela traiu, ela teria toda a razão de trair. Ela buscou a realização do desejo dela em outro lugar. O problema foi ela continuar casada, né? Assim, o casamento não é uma determinação, é uma escolha. E como as escolhas, elas podem um dia acabar, né? Então, assim, é interessante pensar que pode até ter havido a traição, o ponto é que ele não dá voz, ele não dá abertura para que ela se manifeste, se coloque, né? Propriamente dito, né? Enfim, eu dei muita volta, Bruno, eu acho que eu não te respondi adequadamente, né? Não, capaz, eu acho que... eu acho que é uma discussão que levaria dias, semanas, anos. Então... Mas é interessante, assim, porque é difícil pensar, porque, por exemplo, Machado é um homem, né? Então, eu tenho muito eu fico muito, né, presa nesse pensamento de, tá, mas ele deu todos esses elementos pra gente realmente refletir que, né, o Bentinho podia totalmente estar manipulando a situação e a gente deveria pensar isso né, com 5, 6 pés atrás. Ou se não, ou se ele não teve essa intenção. Essa intenção, essa tirada de não, vou elaborar aqui uma história, uns elementos que deixem na dúvida se realmente a credibilidade do Bentinho sabe? Isso, confiável. uma das coisas que se chama o narrador sob suspeita, né? Da confiabilidade do narrador. Não tem como confiar num narrador como esse, né? Sor, só eu queria falar... antes também. Desculpa, André, é bem rápido. É porque eu acho que, tipo, como tu falou que não tem muitos escritos do Machado para a gente saber, eu pensei no conto que a gente leu dele, eu esqueci o nome agora, Confissões de uma Viúva Moça. Sim. Ela, entre aspas, cometeu um adultério, ela tinha vontade, né? Sim. Ela não cometeu, mas ela tinha vontade. E ele escreveu aquilo. Então, eu tento pensar por um lado de que ele... não que o Machado seja esse homem machista e que chuta pobre, não, mas... eu acho que é ao contrário no caso dele. Eu acho que ele... eu acho que ele denuncia o machismo, de certo modo, e essa...
e essa violência social que é própria no Brasil. Dá para dar vários exemplos nisso. Desculpa, Helena, te interromper, perdão. Eu acho que a gente tem que usar os outros contos e romances dele para saber, né, como é que era a pessoa dele, porque ele faz narradores tão diversos. Sim. Então, A tua relação comparativa é ótima, porque você tem uma quantidade muito grande, né, de textos do Machado, por exemplo, pegar só o tema dos relacionamentos amorosos, especificamente a questão do adultério, né? As Confissões de uma Viúva Moça, tu falou assim, de certo modo ela cometeu adultério. Né? Assim, tem a questão do desejo, né? E o casamento, por isso a questão do amor e do casamento lá é a tensão, né? Há o desejo amoroso e há uma instituição social que é o casamento, que não é padrão, né? Ele é vivido de acordo com cada cultura, cada sociedade e cada época, né? Então, por exemplo, eu acho interessantíssima uma pesquisa que foi feita nos anos 70, final dos anos 70 no Brasil, que mostrava que o modelo dominante de família no Brasil não era o modelo da família de casal monogâmico com crianças. Havia uma diversidade muito grande, só a mãe, só o pai, crianças criadas pelos avós, família extensiva. Por que isso? Porque eu estou dizendo isso? É que o modelo familiar monogâmico, a família nuclear, pai, mãe, filhos, o homem e a mulher heterossexuais reunidos numa casa, né, em que a mulher fica como coração, o homem como a cabeça, etc. Esse é um padrão ideológico, né? Não é uma escolha só individual, eu quero gostar desse modelo, mas ela é uma sedimentação, né, da tradição de uma sociedade, e muitas vezes se encarna como um padrão para a gente. Então, Machado ele trabalhou muito isso, e ele trabalhou nos limiares disso. Então, trabalhou figuras como celibatários. Tem um conto que eu acho genial, o melhor conto para mim de adultério do Machado se chama Dona Paula. Recomendo, ele está no Várias Histórias. Recomendo, Dona Paula. Eu leio, assim, ela é uma senhora de... Vocês se importam se eu contar um pouquinho da história? É que ele realmente é muito reflexivo. É um narrador, terceira pessoa, externo, né? Eu acho que até daria para pontuar que tipo de narrador é esse, a posição dele, mas ele conta a história que a Dona Paula chega para visitar a sobrinha, a Venancinha, e aí encontra ela chorando na sala, chorando aos borbotões. A primeira coisa que a Dona Paula faz é fechar as portas para que nenhum dos criados escutasse o que eles estavam conversando. E a Venancinha chora, dizendo que o marido ia se separar, o sobrinho da Ana Paula. Queria se separar dela, ir embora, porque ele disse que ela estava envolvida com outro. E a Dona Paula diz, olha, deixa comigo, eu vou arrumar tudo para ti. Ela vai para o escritório do marido, mas diz assim, mas claro que eu estou indignado de me separar, ela está começando um caso de adultério com um outro cara, ontem não paravam de dançar na festa, fiquei indignado. E a menina não tinha contado, a moça não tinha contado isso para a Dona Paula, mas a Dona Paula disse, olha, deixa que eu levo ela para morar comigo, mora mais afastado, num sítio, na Tijuca, tudo mais. Aí, consequência, eu disse, tá, mas e qual é o nome do cara? Vasco não sei o quê. Como? O Vasco, aquele que era um diplomata? Não é esse Vasco que era um diplomata, é o filho dele. Eu não vou contar o resto da história, mas a Dona Paula sai abaladíssima. Porque quando ela era jovem, ela tinha tido um caso de adultério, não só o preâmbulo, não era só o primeiro capítulo, nem a introdução, era um livro inteiro, romance inteiro, que acabou com a saciedade, eles se separaram. Ela tinha tido uma história de adultério com o pai do rapaz que estava começando, se apaixonando pela sobrinha dela, casada com o sobrinho dela, enfim. E ninguém sabia. Por que eu acho a melhor história de adultério? Porque o adultério é um grande tema, né? E aí tem algo que o Machado está apontando, é que o desejo amoroso, ele não é controlável pelas instituições. Eu posso escolher não seguir um desejo que eu tenho e escolher moralmente a relação estável, mas isso eu estou pegando pelo caso ali, desse caso das ficções do Machado. Mas ele está apontando como isso é uma tensão constante. Tem outros contos, como, por exemplo, tem um que é como é que é o nome? Era a Divina Quintilha, a Desejada das Gentes.
E ela simplesmente ela não tinha nenhum amor por homens, não tinha nenhum interesse erótico por nenhum homem. Ela é inteligentíssima, lia muito, gostava. Tinham vários homens correndo na volta dela, babando por ela. Ela não queria nenhuma história com nenhum homem. E o desejo dela corria para outros lados, né? A primeira brincadeira, né, não me lembro quem fez logo no início, né, que o Bentinho era gay. Talvez ele tivesse um desejo homoerótico, né, pelo Escobar, mas fosse inaceitável ele expressar isso, né? Numa sociedade patriarcal, casado, ele é filho da mãe dele, é filho do seminário, é da elite, talvez não pudesse dizer isso. Então, assim, essa tensão é uma tensão importante no tema, né? E, enfim, mas Andriele, tu estava com a mão levantada há 10 minutos atrás. 10.000 desculpas. Rapaz, olha, eu tava pensando aqui, acho que eu tenho uns 3 tópicos ali que eu queria comentar sobre, sabe? Uhum. Eu acredito que a graça toda de Dom Casmurro e do próprio Machado de Assis seja esse mistério que fica em cima dele. Porque talvez não seria Machado de Assis, sabe? E eu acredito que o Machado, ele cria as obras dele de uma forma que não é que, tipo, que não sei se foi a intenção dele, mas, tipo, a gente não pode acreditar só no que a gente lê. A gente tem que ver e tentar começar a ver por fora, sabe? Por exemplo, e o Bentinho tem algumas partes que eu acho que o Bentinho, o narrador, tenta esconder, assim, de alguma forma, a grande admiração que ele tinha pela Capitu, porque tem uma frase que ficou tão marcada, sabe, comigo, que ele falou logo no início, que ele falou bem assim, Capitu, isso quando eles eram crianças, né, ela é mais mulher do que eu sou homem. Então, tipo, eu acredito que tenha algo ali, é bem dito uma dor de cotovelo, sabe? Porque o Bentinho, ele gosta, ele sente, por mais que a gente vê a esnobação que ele tem pela Capitu nos capítulos, mas no fundo ele também tem uma grande admiração por ela, sabe? E ele não consegue superar o fato de, mesmo depois de tanto tempo, essa história ainda mexer dessa forma que mexe com ele. Eu acho que é muito uma inveja, né? Tipo assim, acima de Sim. admiração, né? Sim. E eu acredito. Desculpa, Não, só pode podia falar. só pontuar isso, assim, porque ela era muito mais mulher que era homem, ela é um ótimo exemplo, e é justamente esse é algo vivo, né? Lá no penúltimo capítulo diz que ele vive bem, teve outros casos, várias mulheres aparecendo na vida dele, mas nenhuma substituiu aquela, talvez porque não tivesse os olhos de cigana, o bico dissimulado, etc, etc. Mas, então, assim, é vivo, tem uma coisa de amorosa viva para ele, mas parece que ele também, ao mesmo tempo, não aceita, né? E cá entre nós, né? Mesmo que tivesse havido a traição, qual o problema de ele manter a relação amorosa com a Capitu e superar isso, né? E se tivesse havido, caso tivesse havido ou não tenha havido, enfim, as possibilidades de arranjos afetivos, eles são para além do casamento tal como está posto ali, né? Isso eu queria só pontuar. Mas esse exemplo, ele é ótimo de o livro vai se abrindo em tanto, tu usou a expressão do mistério, né? Mistério e enigma. Tem alguns que vêm com uma espécie de romance de enigma, né? Como tem quase um teor policial, quer dizer, tem algo a ser decifrado, mas como um mistério, ele nunca se permite propriamente a decifração. A gente não consegue decifrar. É como se ficasse indecidível o final, né? Então, por exemplo, essa frase do muito mais mulher que era homem traz um aspecto da admiração dele, do jovem, e traz também algo maldoso do adulto que diz, olha, eu era uma criança, ela já era mulher. Então, ela já sabia muito bem o que ela estava fazendo desde o início, né? Então, traz uma coisa, um jogo assim que a gente fica difícil de definir, né? Então, é interessante ver isso. Assim. É por isso, Flor, que é tipo
Nossa, eu antes lendo Machado, eu me sentia um pouco burra, mas é porque, tipo, ele faz a gente pensar, sabe? Tipo, tu não pode ler só o que tá ali, só o que tá escrito e tu falar, não, é isso daqui mesmo, tá tudo bem. Não, tipo, tu tem que ver e tu tem que ver o entorno de tudo aquilo que tá acontecendo, porque, como você tava falando sobre que ele teve vários casos antes, tanto a Capitu foi importante que o livro é todo sobre ela, tipo, não é sobre o Bentinho, sabe? É sobre a Capitu. Exatamente. Bem bom. Eu acho ele genial, assim, né? Ontem eu brinquei que olha, até casaria com ele se ele aparecesse, eu ia ficar em dúvida do que eu ia fazer da minha vida, né? Porque, assim, o cara é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. E eu gosto muito dos contos dele. E esse romance, eu fiquei impressionado, agora eu estava comentando, a Gabriela teve que sair, né? Ela comentou logo no início, assim, que a gente recém abriu a janela, né? Ela já estava comentando, né, da inquietude que tinha gerado, né, o texto. Era a Gabriela? Não era, acho que era a Gabriela. Não sei se. Sim, a Gabriela. Era ela, sim, só. Então, assim, eu achei ótimo, assim, porque eu acho que esse é um das grandes questões do livro, essa inquietude que deixa na gente. E eu confesso, eu relendo, fui vendo, dando pontos, assim, que eu não li trocentas vezes, assim, mas eu gosto de reler para ter a experiência da leitura de novo, né, para poder dar aula. E eu acho um prazer reler. O Machado acaba sendo um prazer reler, porque a gente fica com essas lacunas. Parece que não tem como resolver isso, né? O que fica? Eu acho que fica muito essa posição desse narrador, né? Que Machado conseguiu criar. Né? Confesso, Soro, que é a primeira vez que eu tô lendo Dom Casmurro, então eu até nunca terminei um livro do Machado, inclusive eu tenho essa edição belíssima aqui da... Tenho esse do Memórias Próximas. Que legal. E então, tipo, pra mim, que eu não consegui terminar o livro, mas é um negócio, tipo, mais diferente, porque eu já tinha contado com os contos, então... Olha, e tu que talvez gosta daqui a uns Shakespeare, anos. depois Sim. tu gosta de Shakespeare, depois lê em diálogo também com Otelo, né? Porque, olha, é impressionante mesmo, é impressionante. Eu fiquei muito impressionado, assim, com a releitura, mais uma vez, assim, relendo, né? E, enfim, né? É muito bom. Mas, então tá, não sei se tem mais alguma... Quer dizer, deve ter mais questão, né? Se quiser. Queria só fazer um comentário rápido, professor. Diga, Marcelo. Rapidinho. O senhor já tinha falado bem ali, eu antecipado um assunto que eu ia comentar, que é sobre a questão psicológica, né? Uma análise mais psicológica dessa obra. E o senhor até, não sei se o senhor chegou a falar o nome da autora que produziu uma tese nesse sentido. É o narrador incerto, estou tentando lembrar o título da tese, mas se você botarem a Lúcia Serrano, eu acho que faz sentido do Fischer, né? Aqui na universidade, né? E ela faz a dissertação dela é sobre o Dom Casmurro e a tese dela sobre os contos do Machado. Aí é uma dimensão de vertigem, né? E, enfim, então, mas aí eu recomendo, acho que vale ler. Tá, perdão, Marcelo. Não, é isso. Não, era só esse o nome que eu queria para dar uma pesquisada. E outra coisa que eu estava pensando que seria, o que o senhor acha dessa seguinte ideia? Se seria muito reducionista, né? Chegar e dizer, ele era simplesmente esquizofrênico. Eu acho que talvez é uma boa tese, mas ao mesmo tempo ele é muito reducionista do autor, né? O autor não ia escrever toda essa obra simplesmente para fazer uma pessoa esquizofrênica, né? Não. Eu acho que eu não faria diagnóstico, né? Eu acho que são descuidados. Isso acho que a tese do Serrano, que é lacaniana, né? E aí está muito centrado na releitura que o Lacan faz do Freud e muito no trabalho de linguagem, né? Que o Lacan sempre dá ênfase e prioridade. A gente até poderia ler, não sei se vocês leram em Teoria da Literatura, alguma análise do Lacan, por exemplo, tem análise que ele faz da carta roubada do Edgar Allan Poe, né? Que é muito do trabalho assim de signo, significante. Quem trabalha, eu acho aqui que eu me lembro que trabalhou dos professores da linguística do Lacan foi a Luísa, né, Milano e o Valdir, com que eles trabalhavam. Agora, então assim, ela faz o cuidado de não estabelecer um diagnóstico, né, do narrador, mas de ver
na leitura, a partir dos indícios que vão sendo dados da linguagem, aquilo que vai configurando o narrador, né? E aí, por isso, o narrador incerto e como ele vai se mostrando dentro do discurso. E por isso, muito da proximidade que ela estabelece com o Freud, de interpretação dos sonhos. Eu li há bastante tempo, então, assim, eu estou com a memória... Eu estou esquecendo o nome de autor, personagem, coisa que eu não fazia. Para mim, lembrar o argumento da tese vai ser mais difícil. Mas é muito, assim, daquilo que tem na análise, na descoberta, daquilo que define no comportamento do inconsciente, e que está muito daquilo da linguagem dos sonhos, né, e do inconsciente que o Freud vai mostrando. Os princípios aqueles, por exemplo, de condensação, só como dá para título de exemplo, condensação e deslocamento, quer dizer, o que eu estou dizendo e revelando não vai pelo centro, né, vai muitas vezes pela lateral, né. Então não é no conteúdo declarado literal, mas é naquilo que está implícito. Então por aí que ela vai, mas não vai, ela não diagnostica, né. Eu acho isso um equívoco das primeiras leituras da psiquiatria, que faziam que não só diagnosticavam, como muitas vezes diagnosticavam o autor mais do que o personagem. Então, a gente vai discutir um caso aqui patológico, entre aspas, lá adiante no semestre, que é o Augusto dos Anjos, que ele era interpretado na faculdade de psiquiatria, na faculdade de medicina, na área de psiquiatria, dentro da UFRJ, né? A atual UFRJ, Faculdade de Medicina no Rio. Ele era visto como um malucão, né? E era diagnosticado pela poesia dele, o que hoje a gente, né, põe em questão. Helena, tu está com a mão levantada, Helena. Prof, eu tenho uma pergunta sobre Diga. o documento do programa da disciplina, porque no início do documento diz que o primeiro trabalho, a data de entrega é dia 28 de março. Só que quando chega na parte do cronograma, das aulas, diz que é dia Tá. 20. Deixa eu botar. Eu Daí vou eu não botar sei. no PS aqui. Eu tenho uma. Eu abro aqui o bloco de notas, né? Eu queria saber se é dia Data de 28 ou entrega. dia 20. Eu não vou estar. Como meu computador assim, a memória dele já vem reclamando desde que eu comecei a dar aula, então eu não estou com o arquivo do cronograma aqui aberto, mas provavelmente o que vale é o cronograma, se me der um segundo eu já olho. Mas em todo caso, eu mando isso no... Tá aqui, achei já o arquivo da Brasileira B. Eu mando isso depois no e-mail, vou botar um PS ali, data de entrega do trabalho. Porque inclusive, vocês devem ter observado, no dia 20/3 a entrega, né, precisamente. Eu achei copiar aqui, vou botar aqui. Que é a data que vale a data do cronograma, tá? Opa, não sei se eu mandei. Aí eu tô para... Eu acho que eu fiz alguma bobagem, mas eu não consegui botar aqui, mas eu boto no e-mail. O dia 20/3. E aí, o que eu marquei com vocês é no dia 15, uma terça-feira, que nas nossas aulas regulares, um encontro de orientação. Aí, claro, mas já deixo aqui, né? Eu ver... Por que eu estou tentando mandar mensagem e não vai? Ah, entendi. Todos na reunião, tá. Então, ali 20/3 e aqui o encontro de orientação. Porque aí qual é a ideia do encontro de orientação? Simplesmente é um encontro sem pauta nenhuma. A pauta é o trabalho, mas eu não vou preparar nada. Abro a sala, fico das 10h30 até meio-dia e 15, meio-dia e 20, e fico esperando, né? Eu vou ficar trabalhando em outra coisa, se não aparecer ninguém, eu vou, não aparecendo se eu fecho, mas para quê? Para conversar sobre trabalho, né? Então, assim, ter um tempo antes da entrega, vocês poderem tirar dúvidas, questões. Olha, eu escrevi isso, pode ser, tá bom, tem que revisar alguma coisa. Mostrar o que Qual estiver horário que o fazendo. senhor vai ficar mesmo, senhor? O horário da aula, o horário normal da aula, né? As nossas aulas seriam na terça-feira às 10h30, né? Então, é das 10h30... É terça-feira, 10h30. Só fui confirmar, né? Porque, às vezes, um horário cada... Então, isso está no cronograma ali, né? Está marcado. Esse é um encontro que daí eu não vou gravar, né? Ele fica só... Cada um entra lá, conversa o que quiser, e é isso aí, por aí. E
Então, assim, mas é por ali, né? Então tá. E assim, enfim, eu acho que agora já é 2020, né? Depois a gente tem, todo mundo já tem que ir, claro, todo mundo tem que ir. Então, mas eu quero agradecer, né? Então, a presença de todos, esse debate, achei muito bom, assim, pena não ter investido, não ter mais tempo ainda para seguir nisso, mas assim, muito instigante as questões. Peço desculpa se eu não consegui responder assim bem, ou né, trazer, mas a gente pode seguir conversando, né? Claro que pode, claro, porque assim, as obras para trabalho podem ser as obras trabalhadas em aula, mas também podem ser outras. Quando eu abro para outras, é porque o recorte que a gente faz para trabalhar é sempre pequeno, muito menor do que a gente poderia fazer aqui. Então, por isso que eu sempre deixo em aberto para outros casos. Por exemplo, assim, tem um livro que eu gosto muito, que eu tenho um Bom Crioulo, que a gente vai trabalhar, que eu acho, para mim, é o melhor romance naturalista Bom Crioulo. Mas eu gostava de trabalhar do Júlio Ribeiro Carne. É um romance que tem uma falha lá bastante grande, mas ele é interessantíssimo, né? Porque a mulher se inicia amorosamente, comete adultério e acaba bem, não morre no final. Então, é um romance que tem situação de relação amorosa fora do casamento. Bom, eu já estou dando spoiler, né? Então, se a pessoa quer trabalhar um outro romance que leu, vale fazer isso aí, né? Tá. Então, gente, uma boa semana para você. Eu deixo parar a gravação aqui, né? Eu falando que reclamando das gravações de horas e horas.